Monteiro Lobato is an important editor of unpublished books and author of important translations. He is popularly known for the educational side of his children's book work. The other half consisting of 13 stories, usually on Brazilian themes, articles, reviews, chronicles, letters, and books. Lobato nasceu na cidade de Taubaté, interior de São Paulo, no ano de 1882. Formado em Direito, atuou como promotor público até se tornar fazendeiro, após receber a herança deixada pelo seu avô. Diante de um novo estilo de vida, Lobato passou a publicar seus primeiros contos em jornais e revistas, sendo que, posteriormente, reuniu uma série deles no livro Urupês, sua obra-prima como escritor. Em uma época em que seus livros brasileiros eram editados em Paris ou Lisboa, Monteiro Lobato tornou-se também editor, passando a editar livros também no Brasil. Com isso, ele implantou uma série de renovações nos livros didáticos e infantis. Escreveu ainda outras obras infantis, como A Menina do Nariz Arrebitado, O Saci, Fábulas do Marquês de Rabicó, Aventuras do Príncipe, Noivado de Narizinho, Emília no País da Gramática, Memórias de Emília, O Poço de Visconde e A Chave do Tamanho. Fora os livros infantis, escreveu outras obras literárias, tais como O Choque das Raças, Urupês, A Barca de Gleury, O Escândalo do Petróleo. Neste último livro, demonstra todo o seu nacionalismo, posicionando-se totalmente favorável à exploração do petróleo no Brasil, apenas por empresas brasileiras. Em um sítio, Monteiro Lobato foi alfabetizado pela mãe Olímpia Augusta Lobato e depois por um professor particular. Aos 7 anos entrou em um colégio. Nessa idade descobrira os livros do seu avô materno, o Visconde de Tremembé, dono de uma biblioteca imensa no interior da casa. Leu tudo o que havia para crianças em língua portuguesa. Nos primeiros anos de estudante, já escrevia pequenos contos para os jornalzinhos das escolas que frequentou, tendo forte talento para o desenho, pois desde menino retrata a fazenda Buquira. Tornou-se desenhista e caricatura. Em busca de aproveitar as suas duas maiores paixões, decidiu ir para São Paulo após completar 17 anos. Somente em 1914, como fazendeiro em Buquira, um fato definiria de sua vez sua carreira literária. Durante o inverno seco daquele ano, cansado de enfrentar as constantes queimadas praticadas pelos caboclos, o fazendeiro escreveu uma indignação, intitulada Velha Praga, e a enviou para a seção Queixas e Reclamações do Jornal do Estado de São Paulo, edição da tarde O Estadinho. O jornal, percebendo o valor daquela carta, publicou-a fora da seção que era destinada aos leitores, no que acertou, pois a carta provocou polêmica e fez com que Lobato escrevesse outros artigos como, por exemplo, Urupês, dando a vida de seus mais famosos personagens, o Jeca Tatu. Jeca era um grande preguiçoso, totalmente diferente dos caipiras e índios idealizados pela literatura romântica de então. Seu aparecimento gerou uma grande polêmica em todo o país, pois o personagem era o símbolo do atraso da miséria que representava o campo no Brasil. Em 1918, Monteiro Lobato comprou a Revista do Brasil e passou a dar espaço para novos talentos, ao lado de pessoas famosas. Tornou-se dessa forma um intelectual engajado na causa do nacionalismo, à qual dedicou uma preocupação fundamental, tanto na ficção quanto no ensaio e no panfleto. Crítico de costumes, no qual não faltava a nota do sarcasmo e da caricatura de sua obra, elevou-se largo sopro de humanidade e brasileirismo. Nas mãos de Monteiro Lobato, a Revista do Brasil prosperou e ele pôde montar uma empresa editorial, sempre dando espaço para os novatos e divulgando obras de artista modernista. Logo fundou a editora Monteiro Lobato e Cia, depois chamada de Companhia Editorial Nacional, com a obra O Problema Vital, um conjunto de artigos sobre a saúde pública, seguido pela tese O Saci Pererê, resultado de um inquérito. Privilegiava a edição de autores estreantes como Maria José, com o sucesso de Éramos Seis. Traduziu também muitos livros e editou obras importantes e polêmicas com a luta do petróleo. Monteiro Lobato não utilizava acentos por acreditar que não era útil, como forma de representar sons falados na forma escrita, e utilizava os pontos de exclamação e interrogação 3 vezes para representar uma alteração maior na voz.
primeiro livro que Lobato lançou foi A Menina do Narizinho Arrebitado, em 1920, nunca reeditado, exceto em uma pequena edição facsimile em 1981, e hoje considerado uma obra rara, tanto a primeira edição quanto a edição facsimile. A maioria das histórias de seus livros infantis se passaram no sítio do Pica-Pau Amarelo, um sítio no interior do Brasil. No entanto, as aventuras na maioria se passam em outros lugares, ou no mundo de fantasia inventado pelas crianças, ou em histórias contadas por Dona Benta no começo da noite. Esses dois universos são interligados para as histórias e lendas contadas pelo avô naturalmente se tornaram cenário para o faz de conta, incrementado pelo dia a dia nos acontecimentos do sítio. Sítio do Pica-Pau Amarelo é uma série de 23 volumes de literatura fantástica, escrita pelo autor entre 1920 e 1947. Origem: em 1920, durante uma partida de xadrez com Toledo Malta, este contou a Monteiro Lobato a história de um peixe, que saído do mar, desaprendeu a nadar e faleceu afogado. Lobato diz que perdeu a partida porque o peixinho não parava de nadar em suas ideias, tanto que logo sentou-se à máquina e escreveu a história do peixinho que morreu afogado, atualmente relatado como perdido, já que Monteiro Lobato nunca se lembrou aonde havia publicado. Este conto deu origem ao livro A Menina do Narizinho Arrebitado, publicado no Natal de 1920. A Menina do Narizinho Arrebitado introduziu a personagem título Lúcia, Narizinho, e sua boneca de pano, Emília. O livro posteriormente reeditado no ano de 1931. Para o cenário da fazenda do sítio, Lobato foi inspirado em memórias de sua própria infância, já que mesmo viveu com sua família em uma fazenda no interior de São Paulo. Monteiro Lobato no governo de Vargas. Vargas tinha um governo totalmente nacionalista, ou seja, pertencia a um grupo de vínculos raciais, linguísticos e históricos. Já no caso de Monteiro Lobato, suas obras também tinham um pouco de nacionalismo, como, por exemplo, pertencia a um grupo infantil. Por exemplo, suas peças como Sítio do Pica-Pau Amarelo, Peter Pan, Saci, entre outros. A obra tem atravessado gerações e geralmente representa a literatura infantil do Brasil. Suas obras estão presentes até hoje e fazem muito sucesso. A partir de suas obras foram criados teatros, desenhos animados e outras animações.